Meus pais exigiram que eu colocasse meu trabalho em pausa por uma semana e dedicasse minha vida ao casamento da minha irmã, mas quando recusei, disseram que era melhor eu nem aparecer, então segui o pedido deles, e agora estão furiosos. Sinceramente, não sei se estou sendo mesquinha ou se finalmente estou apenas me impondo, mas toda minha família está agindo como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Então, vamos lá. Tenho 28 anos e uma irmã mais nova, Emily, de 24 anos, que sempre foi a filha favorita da família, desde que me lembro. Crescendo, ela era filha perfeita, notas excelentes, envolvida em tudo, sempre recebendo elogios. Enquanto isso, eu era filha que tirava notas boas o suficiente, não causava problemas, e simplesmente existia em segundo plano. Se Emily queria algo, ela conseguia. Se eu queria alguma coisa, eu era considerada difícil ou egoísta. Sempre foi assim, e eu aprendi a lidar com isso. Emily vai se casar em breve e me pediu para ser sua dama de honra. Para ser honesta, fiquei surpresa que ela tenha me chamado, porque não somos próximas. Ela sempre foi distante comigo, e sempre me trataram mais como uma obrigação do que como uma irmã de verdade. Mas aceitei, pensei, por que não? Talvez fosse uma chance de nos aproximarmos, e no mínimo, seria mais fácil aceitar do que lidar com o drama de recusar. Bom, avançando para o planejamento do casamento, ficou bem claro que meu papel não era de irmã, era de funcionária. Ela esperava que eu ajudasse a planejar tudo, corresse atrás das coisas, e basicamente dedicasse minha vida ao casamento. Ela e minha mãe começaram a planejar uma viagem em família pré-casamento, uma semana antes do evento, que todos deveriam participar. Não era opcional. Era obrigatório para a união familiar. Desde o início, deixei claro que não conseguiria tirar tanto tempo do trabalho, mas que ainda iria ao casamento e cumpriria meu papel de dama de honra. Isso não foi suficiente. Minha mãe e Emily me chamaram para uma conversa séria, com um discurso sobre como aquele era o momento mais importante da vida da Emily e que eu precisava apoiá-la completamente. Disseram para eu pensar no quadro geral e que a família deveria vir em primeiro lugar. Eu disse que entendia a importância desse momento para Emily, mas que não estava disposta a virar minha vida de cabeça para baixo por causa do casamento. Eu tenho um trabalho. Tenho minha própria vida. Não posso simplesmente largar tudo por uma viagem de uma semana, além de todas as outras obrigações do casamento. Foi aí que minha mãe disse que, se eu não estivesse disposta a estar presente 100%, então talvez fosse melhor eu nem ir. Perguntei se ela estava mesmo dizendo que, se eu não fosse viagem, eu não seria bem-vinda no casamento. Ela me chamou de egoísta e disse que minha atitude era exatamente o motivo pelo qual a família tinha dificuldade em se aproximar de mim. Então, meu pai entrou na conversa e me disse que se eu não quisesse fazer parte da família, essa era minha escolha. Foi aí que percebi que isso não era só sobre o casamento. Era sobre todas as vezes em que fui deixada de lado por causa da Emily. Todas as vezes que esperaram que eu engolisse em seco e aceitasse ser tratada como uma nota de rodapé. Então, eu disse que tinha acabado. Se a minha presença era tão condicional, então que tivessem um evento de família perfeito sem mim. E então começou o caos. Meus pais surtaram, dizendo que eu estava sendo dramática e fazendo tudo girar em torno de mim. Emily começou a chorar, dizendo que eu estava arruinando o casamento dela por algo tão pequeno. Recebi mensagens de outros parentes dizendo que eu devia fazer isso pelo bem da harmonia familiar, que eu estava sendo ridícula. Minha tia, irmã da minha mãe, foi a única que ficou do meu lado, dizendo que há anos vê esse favoritismo acontecer e que está orgulhosa de mim por me impor. Agora, meus pais basicamente me cortaram. Disseram para todo mundo que eu me recusei a apoiar a Emily, e agora a maioria dos parentes está me ignorando. Enquanto isso, Emily já me substituiu como dama de honra e até fez uma postagem passivo-agressiva no Facebook dizendo que é grata pelas pessoas que realmente entendem o significado de família. Agora, meus pais estão voltando atrás e dizendo que eu deveria ir ao casamento para consertar essa bagunça, porque a minha ausência está causando divisão. Mas, sinceramente, neste ponto eu nem quero mais ir. Eles deixaram bem claro quanto eu importo pouco, e agora só querem que eu vá para não ficarem mal na fita. Então, estou errada por me recusar a ir? Devo ir só para manter a paz ou estou certa em me manter firme? Atualização. Meus pais e boa parte da família estão se preparando para partir para a viagem pré-casamento, o que significa que tudo ficou estranhamente silencioso. Sem chantagens emocionais exageradas, sem mensagens dramáticas e passivo-agressivas sobre preservar a harmonia da família, só silêncio absoluto. Imagino que estejam ocupados demais arrumando malas e organizando os últimos detalhes para continuar me pressionando, o que, honestamente, foi um alívio. Dito isso, comecei a receber mensagens de alguns parentes que não tiveram problema nenhum em me ignorar dias atrás. De repente, meus primos estão checando como eu estou, como se nada tivesse acontecido, e a irmã da minha mãe, não a que me apoiou, a outra, me mandou uma mensagem longa dizendo que desentendimentos familiares não devem durar para sempre e que eu deveria simplesmente deixar isso pra lá, pelo bem da paz. No começo, não entendi porque estavam todos me procurando de repente, mas depois de conversar com a minha tia, acho que entendi. Meus pais claramente estão fazendo um trabalho de contenção de danos por trás dos panos, tentando manter todo mundo do lado deles antes do casamento. Tiveram alguns dias para contar a versão deles dos fatos, mas agora que vão viajar, perceberam que não terão tanto controle da narrativa enquanto estiverem fora. Provavelmente é por isso que alguns parentes estão me procurando, para sentir o clima e ver como eu estou me posicionando. Então, decidi que vou responder, mas não agora. Vou esperar até amanhã, quando meus pais e Emily já estiverem oficialmente na viagem distraídos demais para interferirem de imediato. Quando eles forem, vou mandar mensagens para todos do lado da minha família, os que me ignoraram, os que agora estão fingindo simpatia, todos. E não vou discutir ou me explicar. Vou apenas encaminhar exatamente as mensagens que meus pais me mandaram quando disseram que eu não deveria ir. Sem comentários extras, sem justificativas, só as palavras deles. Não espero que todo mundo de repente fique do meu lado, mas no mínimo, quero que vejam a verdade antes que meus pais tentem distorcer ainda mais as coisas. Atualizo vocês quando souber como isso vai se desenrolar.
Até a próxima. Atualização. Eu não sabia exatamente onde colocar essa atualização, mas muita coisa aconteceu e, sinceramente, ainda estou processando tudo. Se alguém tivesse me dito há uma semana que a maior parte da minha família estendida ficaria do meu lado, eu teria rido na cara da pessoa. Mas aqui estamos. Assim que meus pais e Emily estavam oficialmente na viagem, soube que era o momento. Eu precisava agir antes que eles voltassem e tivessem a chance de distorcer ainda mais os fatos. Então, me sentei e fiz uma lista de todos os parentes do lado dos meus pais que haviam me ignorado ou esfriado comigo desde que tudo isso começou. Alguns haviam me mandado mensagens passivo-agressivas. Outros simplesmente pararam de responder. Essas eram as pessoas que, claramente, acreditaram na versão dos meus pais sem questionar. E se eu queria que a verdade viesse à tona, tinha que ser agora, antes que fossem manipulados de novo. Não mandei nenhum desabafo emocional. Não pedi simpatia. Nem tentei me defender. Apenas enviei capturas de tela, exatamente as mensagens em que meus pais deixavam claro que, se eu não largasse tudo para o casamento da Emily, então eu não seria bem-vinda. Sem palavras extras. Sem contexto adicional. Apenas as palavras deles encarando meus parentes diretamente. E então, esperei. Achei que levaria um tempo para as pessoas responderem. Talvez eu recebesse respostas aos poucos, ao longo de alguns dias, algumas hesitantes, outras meio frias. Mas não. Em poucos minutos, meu celular começou a explodir de mensagens. A primeira ligação foi do meu tio, um dos que, no início, havia me dito para pensar no quadro geral e não deixar uma briga arruinar minha relação com a família. Quando atendi, ele estava irritado. Não comigo, com os meus pais. Ele começou dizendo que aquilo não era o que meus pais haviam contado a eles. Segundo ele, meus pais haviam feito parecer que eu simplesmente me recusei a ir, que eu decidi não participar do casamento da Emily por vontade própria. Em nenhum momento mencionaram o ultimato. Não admitiram que haviam me cortado. Ele disse que se sentia enganado e afirmou que iria ter uma conversa com eles quando voltassem. Meus pais odeiam ser confrontados, então isso vai ser interessante. Depois, veio a irmã da minha mãe, aquela que tinha me dito para ser a pessoa madura e deixar isso pra lá pelo bem da família. A resposta dela foi curta no começo. Disse que não sabia que era assim. Alguns minutos depois, mandou outra mensagem dizendo que, se soubesse, não teria me dito para simplesmente seguir em frente. Ou seja, voltou atrás rapidinho. Então, os primos começaram a se manifestar. Um deles admitiu que havia se afastado porque não queria se envolver em drama familiar, mas que, após ver as mensagens, se sentia mal por ter presumido que meus pais estavam dizendo a verdade. Outro literalmente me disse que achava que eu estava sendo difícil porque foi assim que minha mãe fez parecer. Essa doeu. Eu entendo, meus pais passaram anos me pintando como a problemática, e é mais fácil acreditar em quem grita mais alto. Mas, pelo menos, essas pessoas agora estavam reconhecendo isso. E, claro, ainda houve os que resistiram. Alguns parentes mais velhos continuam se recusando a admitir que meus pais fizeram algo errado. São aquelas pessoas que simplesmente não conseguem reconhecer que estavam erradas, que vão defender meus pais não importa o que aconteça, porque, aos olhos delas, família é família. Uma das minhas tias teve a audácia de me mandar um parágrafo enorme dizendo que casamentos são estressantes e as pessoas falam coisas que não querem dizer. Eu fui direta com ela. Disse que aquilo não era frustração do momento. Meus pais me cortaram e depois mentiram para todo mundo sobre isso. Aquilo não era estresse. Era uma escolha deliberada. E que, se ela ainda quisesse passar pano depois de ver a prova, então eu não tinha mais nada a dizer a ela. Mas a melhor parte... Meus pais e Emily não fazem ideia de que tudo isso está acontecendo. Nenhuma. Nem. Suspeita. Eles estão curtindo a viagem pré-casamento, completamente alheios ao fato de que a família, que eles achavam que os apoiava cegamente, agora conhece a verdade. Ninguém os avisou. Ninguém deu nenhum sinal. Para eles, tudo está como antes, e acreditam que vão voltar para uma família que os apoia completamente e acha que eu sou quem os abandonou. Não sei o que vai acontecer quando perceberem que a narrativa mudou enquanto estavam fora. Mas, honestamente, isso não é mais problema meu. Cortei contato com quem se recusa a enxergar a verdade e mantive por perto quem realmente se importa. Eles queriam que eu saísse? Pois parabéns. Eu fui. Sem mais contato da minha parte. Que lidem com as consequências sozinhos, porque eu estou de traje antirradiativo.